Saudamos a todos que acompanham conosco esse nosso estudo do livro O Pão Nosso. E nessa oportunidade nos foi solicitado o estudo da lição de número 100, intitulada Rendamos Graças. Mas antes, e de acordo com a lição, pedimos inicialmente para a oportunidade de vibrarmos a Deus, ao nosso Pai, em agradecimento por tudo que temos tido, recebido, por tudo que somos, rogando as bênçãos para toda a humanidade nesses momentos de muitas dores, muitos sofrimentos, mas que tudo tem um propósito divino, conforme vamos ver. Então, que essas bênçãos de Deus, através do nosso Mestre Jesus, possa chegar a todos os corações. Na lição de hoje, rendamos graças do livro Pão Nosso, que nos trouxe Chico Xavier, as mensagens de Emmanuel. Ela inicia com o enunciado de Paulo aos Tessalonicenses, e eu peço permissão para que a gente faça uma leitura rápida, tendo em vista que é uma breve lição. Então começa Paulo falando aos Tessalonicenses: em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A vontade de Deus em Cristo Jesus para todos nós. Então a lição nos traz o seguinte: que a pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera. O sofrimento redime, a enfermidade adverte. O sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendamos assim a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. Bem é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos a providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro de graça em que nos encontramos. E a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos onde só existe o favor divino. E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemo-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-los segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge na forma de manjar celeste. Comumente aparece na feição de recurso menos desejável. Lembremos-nos, porém, de que o homem, sob o perigo do afogamento, nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Rendamos graças, pois, por toda a experiência do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ora, Deus, como Criador, nos fez à sua imagem e semelhança, com um propósito, portanto, divino. Nós temos um propósito maior para as nossas vidas, Deus tem um projeto divino para cada um de nós. Fomos criados à sua imagem, na essência espiritual, destinados à perfeição, criados inicialmente simples, como espíritos iniciantes, simples e ignorantes pelo desconhecimento ou não conhecimento da verdade espiritual que nos aguarda, que só vamos percebendo ao longo da nossa vivência. Naturalmente nos envia Jesus, que é o nosso co-criador, governador de nosso sistema, que disse que antes de existirmos, ele já era. Ou seja, encarregado por Deus do nosso desenvolvimento, para essa perfeição que nos espera, Jesus representou o caminho,
a verdade e a vida. Não fomos criados para o sofrimento. Fomos criados para a evolução, para a felicidade. Mas depende de nosso próprio caminhar. E Jesus nos trouxe tudo isso como exemplo vivenciado por ele. Naturalmente, ao longo dos milênios, encaminhou seus emissários para preparar a humanidade, no âmbito coletivo, para o desenvolvimento do conhecimento da vida plena espiritual, da consciência da temporalidade da vida no plano físico. Por isso disse que o reino de Deus não é do mundo, nem deste e nem de nenhum outro mundo material, mas sim a perfeição espiritual. Transitamos pela Terra no momento, transitaremos em outros orbes mais evoluídos, mas com destino espiritual eterno, tudo passageiro. Portanto, o reino de Deus é o reino dos céus, é o reino imperecível do Espírito. Jesus veio nos mostrar o caminho. O que é esse caminho? É a trilha para a nossa evolução. Como fazer essa trilha? Jesus veio nos demonstrar. É uma trilha num mundo adverso, ainda imperfeito, um mundo em transição. Naturalmente que não é um caminho fácil. Mas Jesus nos veio mostrar como seguir essa trilha, sem grandes sofrimentos, apenas sendo provados, naturalmente, pela busca e exercício do amor. Se assim o fizermos, faremos esse transcurso muito mais breve, sem sofrimentos maiores. Sendo testado pelo nosso livre-arbítrio, poderemos escolher o caminho mais curto, o caminho mais longo. Passar pela porta estreita com sacrifício, ou escolhermos uma porta larga que nos leva à perdição. Então, Jesus nos trouxe a mostra de como trilhar esse caminho. Com que propósito? Para conhecermos a verdade. Jesus como o caminho e a verdade. O que é essa verdade? A verdade do conhecimento da vida plena no Espírito, da vida imperecível, da vida eterna. Então, é o caminho da evolução espiritual. E essa verdade é o conhecimento dessa vida plena, eterna, que é a espiritualidade. E o que é a vida? Caminho, a verdade e a vida. A vida é a existência, e a existência não é material. A existência é da vida espiritual, é da vida atemporal, da vida eterna. Então, Jesus nos trouxe a forma de trilhar o caminho para conhecimento dessa verdade espiritual eterna, para chegarmos a essa vida plena, não temporal, mas a vida eterna. Naturalmente, pelo exercício do livre-arbítrio, nós podemos escolher o caminho. E se desviamos do bem, nós encontramos as adversidades. Nós somos livres. E se seguirmos os nossos desejos, a nossa tendência de inferioridade, vamos ter a adversidade e o sofrimento como colheita. É um mundo de provas. Um mundo de provas, o que significa? Precisamos de vivenciar a lição, sermos testados e, se aprovados, darmos um passo à frente. Evoluirmos no sentido de uma vida melhor, até o ponto de não precisarmos reencarnar mais nesse plano material. Vamos vivenciar um plano de uma vida espiritual maior até atingirmos o nível de podermos experienciar um mundo melhor. É um mundo de expiações. Por quê? Em errando, em trilhando o caminho mais curto, defrontando o sofrimento, e pela lei de causa e efeito, nós teremos a colheita do que plantarmos. Então nós vamos ter o sofrimento, as adversidades. No Evangelho, temos a explicação ampla das causas atuais e anteriores das nossas aflições. Por que sofremos? Porque temos que sofrer. Porque desejamos esse caminho mais curto, mais fácil. Porque escolhemos isso. Naturalmente,
A consequência é tudo aquilo que encontramos como resultado das nossas ações. Deus, na sua infinita bondade, na sua perfeição e no seu amor profundo e não dimensionado por nós ainda, nos concede todos os dias um novo dia para a nossa experiência. Nos concede uma nova vida na reencarnação, na volta ao plano de provas, na volta à escola do mundo, para então aprendermos a trilhar. Deus não nos castiga, Deus nos perdoa eternamente, nos concedendo novas chances. Naturalmente, essas adversidades que nos fazem o sofrimento temporário são os alertas que a lição nos traz. A pedra sustenta. O calor modifica. O frio conserva. Não devemos esperar facilidades, porque estamos num mundo de provas e de expiações. Mas muitas vezes essas adversidades nos vêm, nos chegam como aviso, como alerta, de que estamos trilhando a forma errada do caminho vivenciado por Jesus. Então Deus nos concede a bênção e a graça de experienciarmos novamente. Temos uma nova chance. É por isso que Paulo nos conclama a agradecermos a Deus, a abençoarmos por tudo o que se nos acontece. Porque Deus deseja de nós e para nós tudo melhor. Nós é que não sabemos, na nossa imperfeição, aproveitar. Mas devemos render graças por tudo o que nos acontece, porque é tudo de bom que nós podemos encontrar. Naturalmente que essa dor não chega na forma de alegrias. Muitas vezes nos vem para corrigir, é necessário. A dor corretiva, a dor que exemplifica o caminho correto. Então, por isso, é que devemos render sempre graças à criação divina. Essa é a essência da lição de hoje. Sempre rendemos graças pela misericórdia de Deus, que nos permite aqui estar mais uma vez, a vivenciar mais um dia, mais uma oportunidade, com tudo aquilo de bom que nós podemos ter. Nem sempre o que desejaríamos, mas é tudo de melhor que podemos ter. Assim, nós temos mais condições de entendermos essas adversidades coletivas, por exemplo, aqui qual vivenciamos agora. Vivenciamos antes muitas pandemias, muitas enfermidades coletivas, e agora estamos atravessando mais um período corretivo, mais um período de alerta. Devemos buscar, então, na essência divina, na vida eterna, por que é que estamos sofrendo essa pandemia? O que ela nos trouxe de alerta? O que ela nos incita a modificarmos em nós, desde os nossos hábitos, nossos costumes, nossos cuidados, o nosso zelo pela vida, o respeito à vida ao próximo, em não contaminarmos ao próximo, não recontaminarmos a nós mesmos. Então, vamos meditar o que essa pandemia nos trouxe e o que devemos agradecer a Deus por tudo que se nos acontece, até mesmo uma adversidade dessa tão grave, que veio para alertar a humanidade dos valores verdadeiros, dos valores eternos, e como cultivá-los, como obtermos a saúde do corpo, como cultivarmos essa saúde e como obtermos a saúde do espírito, na forma de paz, de harmonia. Portanto, vivenciando o caminho que Jesus nos ensinou. Desejamos a todos muita fé, muita esperança e, sobretudo, uma consciência da vida eterna, da temporalidade e, sobretudo, do valor das experiências que estamos tendo. Que Deus nos abençoe a todos.